Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Palavra rápida do pastor Natanael, mostrando como a igreja, nos seus primórdios, não é? Como ela cresceu. O texto que ele leu diz que a igreja se multiplicava, muita gente cria. E uma das razões porque o povo cria é porque via sinais e prodígios operados por Deus através dos apóstolos. Então aqueles sinais tinham um impacto grande, não é? Na vida daquelas comunidades carentes de Deus. Glória a Deus por isso. Mas pergunto, será que Deus hoje não cura? Cura, Ele não muda, não é? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Viu? Aqui, por exemplo, um irmão vai contar uma bênção. Se Deus quiser, ele virá contar. No culto da mocidade, foi feita uma oração, não foi? Aqui na frente, eu estava no SCC. E o irmão já estava com a cirurgia marcada para a cirurgia dos rins, não é? O médico já tinha operado uma vez e não conseguia tirar todas as pedras. Mas naquela oração, feita por uma jovem, ele sentiu algo diferente. E foi ao médico, e o médico disse: seu rim está novinho, não tem mais nada. Não é? Ele expeliu aquelas pedras que a cirurgia não conseguiu expelir. Então, Jesus Cristo cura. Depende da fé da pessoa, depende também da fé de quem ora, não é? No caso do paralítico, que foi levado por 4 homens, a Bíblia não diz que Jesus viu a fé do paralítico, mas viu a fé deles. A fé deles que oraram pelo paralítico, e Jesus curou aquele homem que não tinha mais jeito para ele. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas na leitura que foi feita, em Romanos capítulo 10, é um trecho, irmão, um texto muito rico em doutrina, em ensino da palavra de Deus sobre o relacionamento com Deus, a vida cristã, não é? Sim. Então, meus queridos, é um texto cujo título aqui é: os judeus rejeitam a justiça de Deus. O apóstolo São Paulo, ele era judeu, não é? Também cidadão romano, mas era judeu. Ele foi fariseu, não é? Um homem de muita importância na sua terra, no seu país, no meio da sua nação. Então ele foi convertido ao cristianismo, como vocês sabem. Quem já leu a história de Saulo, da conversão dele, não é? Ele saiu de Jerusalém com cartas dadas pelos sacerdotes para ir prender cristãos. Pessoas que se convertessem ao evangelho deveriam ser presas de maneira até violenta, meus irmãos. Homens, mulheres, crianças eram arrastados pelas ruas, não é? Execrados publicamente e desmoralizados, humilhados e mortos até. E aquele obreiro, aquele judeu, fariseu, respirando, como diz a Bíblia, na crueldade, respirando vontade de prender cristãos para mostrar serviço à sua nação, não é? Não se contentou em perseguir cristãos somente ali em Jerusalém, Judeia, Samaria. Não, ele quis ir mais longe. Ele agora quis perseguir os cristãos no outro país, na Síria, cuja capital era Damasco. Então ele pegou cartas, não é?
dos líderes religiosos que não, na sua cegueira, não perceberam que Jesus Cristo era o Messias prometido a Israel. Eles entenderam que Jesus era um filho de uma mulher sem moral, de um homem também que contou uma história fantasiosa, não é? Que um anjo lhe falou, a moça também contou que o anjo falou com ela. Eles não acreditaram nisso, não é verdade? Achavam que Jesus era um homem, um filho de uma relação até pouco recomendável. Mas Jesus cresceu e tudo que ele fez no seu ministério demonstrava que ele era o Filho de Deus e não apenas um homem comum, não apenas um judeu comum. Houve alguém que percebeu que ele era o Messias. Por exemplo, a mulher samaritana, não é? Aquela que junto ao poço, né, dialogou com Jesus, ou Jesus dialogou com ela. E naquele diálogo, não é, Jesus revelou a vida da mulher, não é, depois de uma conversa muito interessante, e ela disse: vejo que tu és profeta. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Depois ela perguntou: com o Messias quando vier, fará sinais, etc. Ele disse: eu sou. Veja, ela estava esperando o Messias ainda. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso, irmão? Jesus quer revelar-se às pessoas. Quando ele estava aqui no mundo, ele se revelava pessoalmente, falando com as pessoas, né? Ele se revelou a Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios, mulher endemoniada. Revelou-se a várias mulheres, a muita gente, muitos homens, pessoalmente. Sem dúvida, a sua maior revelação, mais impactante, foi através dos seus milagres. Através dos milagres, prodígio, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Mas a maioria dos judeus não aceitaram. Não aceitaram que ele era o Messias. Então Paulo, quando se converteu daquela maneira dramática, caiu do seu transporte. Não sabemos se ele ia a cavalo ou de carruagem. A pé, eu tenho certeza que ele não ia, pois estava ali representando o judaísmo, representando as autoridades judaicas. Ele não iria andar a pé, ele ia andar em cima de um animal, não é? No mínimo um jumento, bem cuidado. Mas o fato é que ele foi derrubado pelo poder de Deus. Uma luz mais forte do que o sol bateu em cima dele, e o fariseu arrogante, o fariseu orgulhoso, o fariseu cheio de fúria, caiu prostrado no chão. E uma voz lá de cima disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Louvado seja Deus. O velho fariseu, agora humilhado, disse: quem és, Senhor? Olha, ele ia como Senhor, agora caiu e clamou como um servo, não é? Quem és, Senhor? A voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti lutar, insistir, recalcitrar contra os aguilhões. E mandou ele para Damasco, e lá mandou um servo de Deus falar com ele e dizer o que ele precisava fazer para se salvar. Então Paulo se tornou aquele grande homem de Deus, né? Que dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu quantos? 13 livros. Veja só como Deus não é, digamos assim, vingativo, não é? O Saulo fez tanto mal aos cristãos, mas Deus o escolheu, Deus o chamou, porque viu que ele seria um grande vaso nas mãos do Senhor. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. São casos especiais de escolha, de predestinação, não é verdade? E agora escreveu várias cartas, e uma delas foi aos Romanos, como vocês leram aqui. Essa carta aos Romanos é uma carta lindíssima. Podemos dizer que ela resume
todo o evangelho de Cristo. A carta de Paulo aos Romanos. Se você ler a carta de Paulo bem direitinho, você vai ver toda a mensagem do evangelho de Cristo, a interpretação do evangelho, a interpretação do plano de Deus para a salvação do homem, está na epístola aos Romanos. Coisa linda, não é? Na epístola de Paulo aos Romanos, a capital lá de Roma, a capital do império. Aí Paulo escreve para aqueles homens, aquelas pessoas, uma carta tão rica, que serviu não só para os crentes que estavam em Roma, mas serviu para os crentes que estão em Parnamirim, nesta noite ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, em todo mundo. Essa carta é pregada, não é? Existem verdadeiros tratados sobre a carta aos Romanos. Tenho vários livros escritos por teólogos, escritores, viu? Só sobre a epístola romana, e não esgota. Então aqui você veja que no capítulo 10, ele enfatiza, não é? Que os judeus rejeitaram a Jesus. Por quê? Porque um véu estava sobre eles. E ainda hoje, você mexeu aí, se mexeu, deixa como estava, mais médio para mim. Obrigado. Então, ele viu que a sua geração, o seu povo, judeus, ele começa dizendo, não é? Que ele orava a Deus, ele orava para que houvesse a salvação de Israel, para que houvesse a salvação do seu povo, da sua nação. Ele que foi salvo. Mas sabe por que Paulo foi salvo, meus irmãos? Se ele não tivesse tido aquele encontro dramático com Jesus, provavelmente o fariseu ia morrer no judaísmo, ia morrer na velha tradição da religião dos seus pais. Mas Deus tinha um propósito, e quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, irmãos, Ele pode fazer o que quiser, andar por onde andar, Deus vai pegá-lo numa curva da estrada da vida, Deus vai pegá-lo. Ele nunca esperava que aquele judeu chamado Jesus era o Messias, e ele viu que Jesus foi crucificado e morto, enterrado, não é? Depois espalharam a notícia, quando Jesus ressuscitou, que roubaram o corpo dele, etc. E ele foi nessa história fantasiosa que inventaram. Mas agora, aquele judeu de Nazaré, né, o derrubou do seu orgulho e disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Glória a Deus, não é? Então ele disse: faz a oração pela salvação dos judeus. Eu pergunto, irmãos, os judeus serão salvos? É uma boa pergunta, não é? Jesus, nascimento dele, humano, foi judeu. Será que vai ser salvo? Será que os judeus vão ser salvos? Israel vai ser salvo, irmãos? Será que Israel vai ser salvo? Vamos pensar, vamos meditar um pouquinho, né? Se Israel vai ser salvo. Aí, se você voltar comigo para abra sua Bíblia. Nós estamos aqui numa pregação assim, é uma palavra de pregação evangelística, mas de caráter também doutrinário. Glória a Deus. Vamos ler aí Romanos, o mesmo texto, na mesma página, Romanos 9, versículo 27. Aí uma coisa para você anotar na sua Bíblia, quando algum dia alguém perguntar na escola, na igreja, no lugar: olha, como é que os judeus, terra de Israel, povo eleito, vai ser salvo? Ou vai tudo para o inferno? Como é? Quem achou Romanos 9, 27, não é? Vai ler comigo quando eu disser 1, 2. Lá vai, 1, 2. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel
seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Dá glória a Deus. O remanescente serão os judeus que aceitarem a Jesus como seu Salvador. Quanto aos judeus que não tiveram essa oportunidade, Deus vai tratar com eles. Mas aqui está dizendo que o remanescente será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O remanescente será salvo. Você pode ler também no 11:26. 11:26. Romanos 11:26. Leiam comigo. Vamos ler o 25. 2. Porque, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. Então, há essa previsão, da salvação de Israel no plano de Deus. E eu louvo a Deus que eu vi na internet, queridos, uma notícia muito boa no Facebook. De modo geral, os judeus não querem saber de cristãos, mas faz um mês, mais ou menos, que veio notícia boa, dizendo que, quem leu isso? 2.000 rabinos de Israel dizem agora, 2.000, isso é muito significativo. Eles dizem e declaram que os cristãos fazem parte do plano de Deus. Muito significativo. Eles dizem isso, e na análise eles dizem que tanto Israel como a igreja, os cristãos, fazem parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. E de fato lá no Apocalipse vocês vão ver que haverá, quem já leu isso, não é? A visão que João teve é dos 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Já leram isso, não é? Pois bem, aqueles 12.000, 144.000 serão de Israel. Sem dúvida alguma, eles serão os grandes evangelizadores do mundo, já como cristãos convertidos no período da grande tribulação. Que Deus abençoe, meus irmãos. Oremos por Israel, oremos por Jerusalém. Não sei se você ora por Jerusalém, eu oro, porque no Salmo 122 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Glória a Deus, não é? E também Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então não amaldiçoe Israel, não seja contra Israel, que Deus não vai se agradar, viu? Então Paulo ora pela salvação deles, meus irmãos. Você vê um versículo que diz que em parte houve o endurecimento de Israel. Eles se endureceram para Cristo, eles se endureceram para Deus, que mandou a salvação através deles. Mas para que o apóstolo diz, foi em parte, para que isso? Para que viesse o tempo dos gentios, ou seja, os tempos dos gentios tomarem conhecimento das verdades do Evangelho. E nós fazemos parte desse grupo, viu, irmãos? A revelação de Deus para nós chegou através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e hoje nós somos salvos. Então ele prossegue dizendo, meus irmãos, aqui em Romanos capítulo 10, não é? Que foi lido aqui a partir do versículo 4, não é? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, não é? Para que foi escrita a lei? A lei de Moisés, que na verdade foi a lei de Deus através de Moisés. Para quê? Aquela lei cheia de, além dos 10 mandamentos, não é? Tem juízos, tem preceitos, tem recomendações. Para que a lei? A lei foi tão dura, não é verdade?
tão dura que se uma pessoa fosse encontrada trabalhando no dia de sábado, tinha que morrer. Escapava não. Quem fizesse alguma coisa no dia do sábado, tinha que morrer. E será que os sabatistas de hoje pregam que tem que morrer? E para guardar o sábado, como no Antigo Testamento, tem que aceitar também que quem fizer alguma coisa tem que morrer. Não é? E por que não morre? Porque Jesus trouxe outra maneira de guardar o sábado, irmão. Jesus trouxe outra forma de guardar o sábado. Para o judeu, a guarda do sábado literal ainda hoje está em vigor. Mas para outras pessoas do mundo, não. Não, por quê? Porque lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 12 em diante, Deus diz para Israel: guardareis os sábados nas vossas gerações, porque o sábado é um concerto perpétuo entre mim e o povo de Israel. Não é o povo brasileiro, o povo americano, entende? O povo chinês. Tem uma pessoa que saiu da Assembleia de Deus e foi ser adventista para guardar o sábado e outros preceitos. Eu perguntei àquela pessoa: você tem convicção? Ah, sim, porque eu li e vi que o sábado é santo. De fato é. Mas Jesus não trabalhou com seus discípulos no sábado? E até os judeus censuraram. Como é que seus discípulos estão arrancando espiga para comer no sábado? Jesus disse: vocês nunca leram que os sacerdotes lá no Antigo Testamento, lá na lei, eles comiam os pães da proposição que não era lícito comer? Não é? Aí ele disse: olhe para mim, aqui está um que é maior do que o sábado. Louvado seja Deus. Então, se Jesus é maior do que o sábado, nós temos que guardar o sábado como ele guardou, fazendo o bem, trabalhando, pregando o evangelho, não é verdade? Agora, o dia de descanso, irmãos, a essência do dia de descanso nunca foi revogada. Nunca foi revogada. Cuidado com isso. Você não é obrigado a guardar o dia de sábado cerimonial ou como mandamento estrito, mas você tem o dever de um dia na semana deixar de trabalhar e procurar descansar, porque essa é a vontade de Deus. Entende? A essência do sábado é descanso. A palavra de Deus, a palavra hebraica para sábado é sabat. Sabat quer dizer descanso. Deus descansou no sétimo dia. Aí pergunta: Deus cansou e Deus cansa? Não. Descansou ali quer dizer cessou de fazer a sua criação, a sua obra. O que ele tinha que fazer, ele fez. O universo, o ser humano, não é verdade? Tudo ele fez com o seu poder. Mas muita gente não entende isso, não é? Então o apóstolo está dizendo aqui: o fim da lei é Cristo. Aquele povo, o povo de Israel que nasceu com Abraão e foi crescendo e o povo se desviava e o povo se corrompia, não é? Desde os períodos antes do dilúvio, não é? O povo se corrompia. E Deus percebeu então que o povo, se não tivesse um regramento, um regulamento da vida deles, eles haveriam de se destruir, não é? Haveriam de continuar cada dia mais se depravando, não é? Cometendo iniquidades. Viu? Perceba, irmãos, que no tratamento de Deus com a humanidade há uma evolução. Há uma mudança gradativa da maneira de Deus tratar o ser humano. No Antigo Testamento ele usou a lei dura mesmo, porque o povo era obstinado, o povo gostava de pecar. Então Deus fez com que a lei fosse, como se diz, a ferro e a fogo. Quem não obedecesse era morto. A lei diz: por 2 testemunhas tinha que ser morto. Tanta coisa, não é? Se alguém fosse apanhado fazendo comida, fogo, no sábado, tinha que morrer.
Um rapaz resolveu fazer alguma coisa no sábado, foi levado para o meio da congregação e foi apedrejado. Entendeu? Isso era lei. Era Deus tratando, era a pedagogia de Deus, Deus ensinando a humanidade. Ou vocês me obedecem, ou vocês têm que pagar um preço muito grande. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, escolham a morte e a vida. E ele disse: eu aconselho você a escolher a vida. Vocês já viram um povo mais trabalhoso do que o povo de Israel quando saiu do Egito? Eu fico admirado nas minhas 45 leituras diárias da Bíblia, para a glória de Deus. Eu fico impressionado, irmão. Nenhum povo no mundo recebeu tantas bênçãos de Deus, como povo, como nação, não é? Pessoas, grupos receberam, mas como nação, não há uma só nação que viu na sua história tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas como Israel. Um povo escravizado no Egito, debaixo do chicote, apanhava chicotada mesmo, espancados. Deus levanta Moisés e tira aquele povo desarmado, o exército persegue, Deus abre o mar vermelho, Israel passa 3 milhões de pessoas mais ou menos, a pé enxuto. Esse povo nunca mais era para desobedecer a Deus, mas no primeiro momento, depois que o mar vermelho eles passaram, faltou água. Aquela jornada do deserto equivale à jornada da igreja nesse mundo, irmãos. Viu? Assim, uma analogia. Tem hora que vem a tribulação, não é? Vem a tribulação, falta água, aí vem o problema. Aí você vai ver quem é crente fiel é na hora da tribulação, não é na hora da bonança. Eles começaram a reclamar. E o pior: Moisés, você trouxe a gente para esse deserto para morrer de sede aqui, nós e as nossas crianças. Era melhor a gente estar lá no Egito. Nós queremos voltar para lá. Que coisa, não é? Moisés ficou tão aperreado, foi falar com Deus: Deus, já vão estar perto de me apedrejar. Moisés, pega o teu cajado e chega naquela rocha e fere a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés feriu a rocha e saiu água da rocha. Isso é milagre pequeno, irmão? É não. Mas o povo pecou durante 40 anos no deserto e Deus teve paciência. Mas veja bem, o Deus que amou, teve paciência, mas fez justiça. Daqueles que saíram de Israel, de 20 anos e para cima, tá certo? Só entraram lá 2, o resto morreu no deserto. Muito sério. E o povo continuou, chegou na terra de Canaã, Deus derrotou aquelas nações todas, e o povo continuou a pecar. A lei não conseguia, irmão, a lei não conseguia fazer aquele povo obedecer a Deus com a consciência, a lei. Por isso que Paulo disse que a lei, o sacrifício de touro, de bode, nunca tirou o pecado de ninguém. Nunca tirou o pecado de ninguém, apenas encobria. Aos olhos de Deus, quando Deus viu o sangue do animal, era como se visse o sacrifício daquele miserável pecador. E Deus aceitava aquele sacrifício. Até que um dia João Batista está à margem do Jordão, não é? Batizando o povo lá. Lá vem um homem, lá vem um jovem galileu, de aproximadamente 30 anos, não é verdade? Mais de 30 anos um pouco. Aí o João olha assim, para e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Essa é uma declaração de grande significado. O sangue de Jesus não apenas cobriu o pecado, mas tira o pecado. Glória a Deus, purifica o homem. Mas os judeus não aceitaram, não é verdade? Então a lei foi levando o homem para servir a Deus. Porém, quando foi que a lei terminou a sua missão?
Quando Jesus veio pregar o seu evangelho, a lei terminou a sua missão. E Paulo diz que a lei serviu de aio até que chegasse a posteridade, até que Cristo chegasse. Sabe o que era um aio? Ou uma aia? O aio era um empregado de um senhor, de uma pessoa rica, que podia pagar um mordomo para cuidar dos seus filhos pequenos, porque ele não tinha tempo para isso, não é? Então aquele aio é quem levava para a escola, aquele aio levava para tomar banho, aquele aio levava para a praça, aquele aio levava para aqui, para acolá. O aio, a lei serviu de aio, porque Israel estava feito ainda numa menoridade espiritual. Mas quando chegou Jesus, o aio se apresentou e disse: pronto, aqui está, agora é com o Senhor. Aí Jesus disse: deixa comigo, agora é comigo. E ele trouxe uma nova dimensão espiritual para Israel e para a humanidade. Ele trouxe a maturidade, né? Em Gálatas, Paulo diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Chegou, a lei era para isso, a lei levava até Cristo. Depois de Cristo, não precisa mais aquela lei, daqueles preceitos cerimoniais todos, não é? Então o fim da lei é Cristo, Cristo para a justiça, todo aquele que crê, tá certo? E faz mais um razoado e diz, mas que diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está junto de ti. A palavra está junto de ti, não é, irmãos? Que coisa interessante. Enquanto a lei parecia algo tão distante, os homens não podiam cumprir. Aliás, homem nenhum cumpriu a lei, irmãos. Diz os estudiosos, quantos preceitos havia na lei? 613 preceitos tinha na lei. Não era só os 10 mandamentos não, irmão. 613 preceitos. Alguém cumpriu? Não. Nunca cumpriu todos os preceitos. Por isso a lei trazia maldição, porque ninguém conseguiu cumprir toda, né? Quem não cumprisse um mandamento era considerado maldito, transgressor. Sabe qual foi a única pessoa que cumpriu toda a lei? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei, nele a lei se cumpriu. E é interessante, irmãos, um detalhe. Quando, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 22. Jesus cumpriu toda a lei, e nós, não como ele, mas de maneira relativa, também podemos cumprir nele. Mateus 22, veja, Jesus cumpriu toda a lei. Agora observe, versículo 36, o doutor da lei diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Acredito que ele tinha em mente, irmãos, os 10 mandamentos, do primeiro ao 10. Qual é o grande mandamento? Aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Estava respondido, não estava? Estava respondido. Mas Jesus completa e diz: e o segundo, que ele não perguntou, mas Jesus quis mostrar o seguinte: esse primeiro só tinha valor se tivesse o segundo. O segundo só tem valor se tivesse o primeiro. Veja a importância, não é? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dê glória a Deus, meu irmão. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Agora veja esse versículo 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que a lei resumia para fazer a vontade de Deus, tudo que os profetas diziam sobre a vontade de Deus, Jesus resumiu. Eu fico extasiado diante da sabedoria e o poder de síntese de Jesus. Olha,
A lei diz tudo, não foi? Eu digo a vocês uma coisa: ame a Deus acima de tudo e ame o seu próximo, e aí você cumpriu toda a lei. Que maravilha, não é, irmão? Cumprir toda a lei. Toda a lei, não é? Então vamos voltando para Romanos capítulo 10, não é? A palavra está junto de ti. A palavra de Deus não veio para se tornar distante de nós, não. Junto quer dizer que você pode ter acesso a ela, não é? Você pode ter acesso à palavra. A Igreja Católica Romana, por exemplo, na Idade Média, antes da Reforma, proibia as pessoas de terem a Bíblia. Quem tivesse uma Bíblia estava errado. Só quem podia ler a Bíblia eram os líderes religiosos, os cardeais, os bispos, não é? É quem podia ler a Bíblia, o povão não podia. Aí Deus usou Lutero e outros reformadores para dizer: não, a palavra de Deus ela tem que ser entregue na mão do povo, na língua do povo. Todos precisam conhecer a palavra de Deus. E aqui Paulo diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, que não adianta a palavra estar só na boca, tem que estar no coração, no interior, na consciência. O verdadeiro evangelho de Cristo não é um evangelho teórico, apenas falado de boca, com boas palavras, belos sermões, belas pregações. Não, ele tem que estar no interior da pessoa. Aquilo que você prega com a boca tem que estar dentro do seu coração e tem que mostrar no seu testemunho, não é? Glória a Deus por isso. Está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para salvação. Com o coração você crê, a conversão começa dentro. A conversão não começa na boca, a conversão começa dentro. Agora, com a boca você confessa. Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Dê glória a Deus por isso, irmão. Tem crente que tem vergonha de Jesus, tem vergonha de ser crente. Isso é terrível. Se essa pessoa morrer, não é, sem ter se convertido, coitada dela, porque lá na eternidade, Jesus vai dizer: este aí, Pai, se envergonhou de mim, esta aí se envergonhou de mim na escola, esse aí se envergonhou de mim no quartel, esse se envergonhou de mim na família. Não, irmão, você não tem vergonha para se envergonhar de Jesus. Você precisa sentir-se honrado e dar glória a Deus por ser um salvo em Cristo Jesus. Em todo lugar você precisa mostrar a sua identidade cristã. Você tem da sua identidade legal, civil, mas você precisa mostrar a sua identidade cristã. Onde você chegar, não é? Glória a Deus. Satanás está querendo oprimir a igreja para amordaçar os crentes, mas Jesus disse: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dê glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus. Então, com o coração você crê, mas com a boca você confessa. Alguém perguntou a mim: pastor, e essas meninas que nasceram no Evangelho, esses meninos têm que ir lá na frente para se entregar a Jesus? Depende. Se esses meninos nasceram de pais crentes, a Bíblia diz que os filhos são santos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, não é? Os filhos são santos. Mesmo que um cônjuge não seja crente, o fato de um ser crente, os filhos são santos. Então não há exigência formal que ele levante a mão se eles nasceram num lar cristão genuíno. Mas eles terão que confessar Jesus. E quando é que eles confessam Jesus? Esses meninos, essa menina da igreja? No dia do batismo. Por isso que tem a profissão de fé, não é? Quando a pessoa vem aqui à frente, os filhos dos crentes têm que responder as mesmas perguntas que fazemos àqueles que aceitaram Jesus. Você crê que Jesus é o Salvador?
Creio. Creio que Jesus morreu para lhe salvar? Creio. Creio que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Creio. Isso é confissão. Está feita a confissão. Está certo? Glória a Deus. E aí, diz, todo aquele que nele crê não será confundido. De fato, irmãos, quem crê em Jesus de verdade, com consciência, um novo convertido não nasce sabendo a Bíblia toda, não. Como também muitos crentes antigos não conhecem. Porém, através do discipulado, do ensino da palavra, da vinda à escola dominical, não é? Das reuniões, no ciclo de oração, dos cultos de doutrina, a pessoa vai crescendo, como diz Pedro, segundo Pedro 3,18, antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai crescendo em conhecimento, não é? Tenho certeza que esse irmão novo convertido, a maioria deles hoje sabe mais do que quando aceitaram. Pode dar glória a Deus, não é? Hoje sabem mais. Viu? É isso. Glória a Deus. Aí diz, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não quer dizer apenas dizer Senhor, Senhor, não. Jesus disse que muitos que dizem Senhor, Senhor não entram lá. Invocar o nome do Senhor quer dizer reconhecer que Ele é Senhor, e que a salvação é através do seu nome, e ele confessa Jesus como seu Salvador, ele será salvo. Glória a Deus por isso, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confessar, não é? Então você sabe, tem que reconhecer o pecado, tá certo? Se arrepender, crer e confessar Jesus como Salvador. Amém?